Primeira sessão ordinária do 4º ano da 16ª legislatura. Boa noite, nobres vereadores, senhores servidores da casa. Boa noite a todos que hoje aqui se fazem presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Solicito aos senhores vereadores que assumam seus lugares. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Presente. Glaucia Regina Doimo Silva. Presente. Jesus Aparecido da Silva. José Rodrigues de Oliveira. Presente. Mário Cazuf Joca. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. João Paulo Gava dos Santos. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão e solicita a todos que de pé façamos a oração de costume. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra que hoje vou deixar para que nós meditamos se encontra em Provérbios 3, versículos 5, 6, 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Por isso, será como um bom remédio. Isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. A palavra de Deus pede para que nós venhamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Nós venhamos entregar as nossas vidas de fato, pedir a Ele, em tudo que fizermos, a direção, seja pessoal, seja profissional, seja relacional, no trabalho, aqui como vereador, que nós venhamos sempre pedir o direcionamento do Espírito Santo, para que Ele mostre o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Quantas das vezes nós tomamos a direção e queremos fazer na força dos nossos braços, do nosso jeito, e ignoramos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A palavra pede para que nós nos entregamos e pedimos a eles a direção. Tema ao Senhor e não faça nada que seja errado. Por que temer ao Senhor? Porque se temermos a homens, quando homens não estiverem olhando, nós fazemos coisas erradas. E se nós temer a Deus, até mesmo quando ninguém está olhando, o Pai sabe o que nós falamos, o que nós fazemos, de tudo. Antes mesmo de agirmos, antes mesmo de falarmos, Ele sabe das nossas intenções. Então por isso que Ele pede para que nós venhamos temer a Ele. Isso será como um bom remédio para curar as nossas feridas e aliviar os nossos sofrimentos. Olha só que interessante isso. Deus há de curar as nossas feridas e aliviar. Deus não irá isentar os nossos sofrimentos, mas Ele há de aliviar. Ele nos fortalece, nos ajude a passar por momentos difíceis. É Ele que nos fortalece. Amém?
querido Deus e Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma reunião, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, Pai, sobre as nossas vidas, pois nós reconhecemos, Pai, que o Senhor tem cuidado, Pai, nos mínimos detalhes, ó Deus. Que a cada dia, Pai, o Senhor faça com que nós venhamos confiar no Senhor, ó Pai. Que nós venhamos colocar diante de Ti, Pai, tudo o que fizermos, ó Deus. Que nós venhamos lembrar do Senhor, ó Pai, e pedir a Ti a direção, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas, Pai. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, e te damos total liberdade para nos moldar, para nos fazer novo, para alinharmos, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo os projetos, os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, e através das nossas vidas, Pai. Pai, eis-nos aqui, ó Deus. O Senhor nos colocou aqui, Pai, o Senhor tem um propósito, ó Deus. Por isso nós te pedimos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a cumprir aqui a Tua vontade, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Solicita ao procurador jurídico que proceda à leitura das matérias constantes para a fase do expediente. Senhor presidente, nobres vereadores e visitantes, a primeira etapa do expediente será a votação da ata da primeira sessão extraordinária do 4º ano da 16ª legislatura, realizada aos 20 dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 19 horas. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Solicito Vossa Excelência consulta os novos vereadores a dispensa da leitura da ata, visto que é de conhecimento de todos por estar nesta casa por vários dias. Consulta a casa se todos estão de acordo com a dispensa da leitura da ata. Estando todos de acordo com a dispensa da leitura, passamos para a apreciação da ata. Consulto os senhores vereadores se há alguma restrição quanto à redação da ata. E não havendo restrição, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos agora ao registro dos projetos. Projeto de Lei 01/2020, de 27 de janeiro de 2020. De autoria do vereador Mário Cazu Fidioca, dispondo sobre a implantação de ação de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas, pré-escolas e creches da rede pública municipal de ensino e da outras providências. Projeto de Lei número 01 de 2020, de 27 de janeiro de 2020. Encaminho as comissões competentes. Projeto de Lei Complementar 01/2020, de 31 de janeiro de 2020. De autoria do Poder Executivo, dispondo sobre a regularização de imóveis urbanos existentes e com dimensões abaixo do mínimo fixado por lei, seja residencial ou comercial, e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 01 de 2020, de 31 de janeiro de 2020. Encaminho as comissões competentes. Passamos agora aos requerimentos. Requerimento 01, de 2 de janeiro de 2020, autor, vereador Antônio Carlos Santana da Silva, que requer da excelentíssima senhora prefeita municipal que informe a este vereador, através de cópia de documentação, o projeto de construção do complexo Januária e que também sejam disponibilizadas as escrituras dos imóveis aos mutuários. Requerimento número 1 de 2 de janeiro de 2020. O requerimento está em discussão. Passo a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. O referido requerimento, senhor presidente, ocorre, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, ocorre devido à entrega das escrituras
das casas do projeto Cacareco, alguns lá, e nós tínhamos mutuários também do projeto Januário, que cobraram a respeito da situação deles. Então a gente está encaminhando o requerimento aí, o pedido, né, de informação e também junto com a indicação, para que a gente contemple também o pessoal daquele projeto habitacional ali, que já faz vários anos, se eu não estou enganado, foi no primeiro ano de mandato do prefeito Lila, 2001, 2000, alguma coisa, e a maioria das pessoas parece que, todos lá, parece que não tem escritura, para a gente também fazer a regulamentação e a regularização daquele conjunto habitacional para os seus mutuários. Muito obrigado. O requerimento ainda está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Requerimento 02, de 2 de janeiro de 2020. Autoria: vereador Antônio Carlos Santana da Silva, requerendo da excelentíssima senhora prefeita que informe onde foram ou serão aplicados os recursos oriundos do leilão de veículos, como também especificasse de maneira individual os valores dos vendidos como sucata. Requerimento número 2, de 2 de janeiro de 2020. O requerimento está em discussão. O requerimento está em discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra de você. Já é a segunda vez que ocorre leilão de veículos aqui na prefeitura, e a primeira vez foi comentado que a venda de caminhões, veículos, utilitários, seriam para ser adquirido um caminhão novo para a frota do setor rodoviário. Não aconteceu isso. Novamente tivemos uma venda de outros veículos, e assim, veículos que foram vendidos como sucata são veículos novos. Um Prisma 2012, um Celta 2013, não me recordo agora bem, mas todos os carros de 2010 para cima, muito pouco uso. E com custo de manutenção barato para o município, serviria. Mas não vou entrar nesses méritos. A gente só quer informação se vai ser qual a aplicabilidade desse recurso, porque mais uma vez foi vendido e não foi feita nenhuma aquisição, né? Então a gente está vendendo veículos que poderiam ser reaproveitados aí e não está tendo um retorno para a população. O requerimento ainda está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Requerimento 03, de 17 de janeiro de 2020. Autoria: vereador Antônio Carlos Santana da Silva, requerendo da excelentíssima senhora prefeita a informação sobre qual o valor gasto individualmente com cada placa de sinalização que vem sendo instaladas atualmente em nosso município, especificando a descrição do produto e a quantia paga pelo mesmo. Requerimento número 3, de 17 de janeiro de 2020. O requerimento está em discussão. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, as palavras. Palavra concedida. Senhor presidente, essas placas aí houve uma certa, como diz assim, uma certa cobrança de alguns munícipes, né? Porque na época a prefeita anunciou em 2017, no Juninão, se eu não estou enganado, que iriam ser gastos R$380 mil para a implantação dessas placas e de sinalização de rua para os pares. Os pares, infelizmente, até se apagaram, né? Foi feito um serviço de péssima qualidade. As placas, se a gente vê projetos que são parecidos com de outros municípios, como Cardoso, que tem placas aéreas, que se consegue indicar prefeitura, cemitério, essas coisas. Então, e se a gente dividir o valor que fala-se que foi aplicado, que foi 300.700 placas, o valor sai um pouco alto. Então é esse o nosso pedido para saber e também para a gente informar a população quando for cobrado de alguma coisa. O
O requerimento ainda está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Requerimento 04, de 17 de janeiro de 2020, autoria vereador Antônio Carlos Santana da Silva, requerendo da excelentíssima senhora prefeita esclarecimentos relacionados ao duodécimo devolvido no exercício de 2019 de aproximadamente R$400 mil. As perguntas: houve aquisição de algum bem permanente? Houve aplicação em algum projeto para a população? Ocorreu pagamento de alguma dívida? E quais os setores beneficiados com o montante devolvido? Requerimento número 4, de 17 de janeiro de 2020. O requerimento está em discussão. Passa a palavra, senhor presidente. Palavra com vocês. Quero parabenizar os presidentes que aqui passaram, o senhor que está aí na sua gestão, o Jesus, que já foi presidente, e vários outros, Roberto, Vanildo. O Jesus, se eu não me engano, no primeiro ano de mandato ele devolveu quase R$200 mil, né? O segundo ano eu não me recordo, desculpa. Esse ano eu vi uma publicação do senhor de 300 e poucos mil reais. E a única vez que o recurso da Câmara foi direcionado para alguma benfeitoria que eu me recordo, foi no mandato do presidente Vanildo Nares, que foi feito na época a reforma da Praça São Benedito e posteriormente, no ano subsequente, a aquisição de uma van para atendimento na saúde. De lá para cá, os recursos praticamente se tornaram obsoletos. Se a gente colocar aí que o Jesus devolveu 200 no primeiro ano, 200 no segundo, com mais quase 400 do senhor, dá quase R$1 milhão. Daria para ter sido feito algum investimento, né? Então a gente quer saber aonde está indo esses fundos. Eu tenho certeza que a prefeita vai mandar eu olhar no portal da transparência, nas coisas, mas eu acho que para ela mesmo seria bom ela responder, né? Para se tirar dúvidas, para se deixar transparência na gestão pública, porque é muito dinheiro, né? Foi feito isso, foi feito aquilo. Então, seria muito interessante que o recurso da Câmara, já que tinha-se planos aqui de fazer uma Câmara, alguma coisa não foi feito e esse dinheiro foi retornado para a Prefeitura, que mostre a aplicabilidade desse dinheiro, né? Porque se economiza, que vereadores pouco viajam, pouco participam de palestra ou concurso assim, e esse dinheiro retorna integralmente para a prefeitura, né? E então a gente precisaria saber a aplicabilidade desse dinheiro, o melhor uso desse recurso. Muito obrigado. O requerimento ainda está em discussão. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos agora às indicações. Indicação 01, de 17 de janeiro de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Santana da Silva, indicando a excelentíssima senhora prefeita para que seja tomado providências para que o Estatuto do Magistério Municipal acompanhe o estadual e, de acordo com o governador, atingirá o teto salarial de 4 mil nos próximos 3 anos, tendo concluído ou sendo concluído em 2020, inclusive mencionado pelo governo federal, sendo o piso de R$ 2.886,24 para o atual exercício. Indicação número 1, de 17 de janeiro de 2020. Serão tomadas as devidas providências. Indicação 02, de 28 de janeiro de 2020, de autoria do vereador Antônio Carlos Santana, indicando a excelentíssima senhora prefeita para que entre em contato com o setor competente para providenciar a pulverização do município através do fumacê, com a finalidade de prevenir várias doenças, sendo a principal a dengue. Indicação número 2, de 28 de janeiro de 2020. Serão tomadas as devidas providências.
Indicação 03, de 28 de janeiro de 2020. Autoria, vereador Antônio Carlos Santana da Silva, indicando a excelentíssima senhora prefeita para que no mês de março, a revisão geral anual dos servidores públicos municipais, por tratar-se de ano eleitoral, seja analisado criteriosamente, sendo o índice superior aos da inflação para que as perdas salariais do que a reposição oferecida por esta administração. Indicação número 3, de 28 de janeiro de 2020. Serão tomadas as devidas providências. Senhor presidente, é o que há fazendo parte do expediente. Terminadas as matérias para a fase dos expedientes, passamos para o intervalo regimental. Consulta aos vereadores, passamos direto. Passamos direto. Passamos agora para a fase da ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carlos Santana da Silva. Presente. Fernando de Araújo Silva. Presente. Francisca Lopes dos Santos. Presente. Glaucia Regina Doido Silva. Presente. Jesus Aparecido da Silva. Presente. José Rodrigues de Oliveira. Presente. Mário Cazu Fidioca. Presente. Rodrigo Tamura. Presente. João Paulo Galo dos Santos. Presente. Sendo o número regimental, solicito ao procurador jurídico que proceda a leitura das matérias constantes para a fase da ordem do dia. Inicialmente, existem 2 projetos que foram registrados no expediente e, naturalmente, para que possam fazer parte da ordem do dia, nós procederemos à votação de 2 requerimentos, aliás, já assinado pelos vereadores, o que garantirá a inclusão, caso esses requerimentos sejam aprovados, a inclusão de ambos dentro da ordem do dia. Requerimento 06, de 3 de fevereiro de 2020. Os vereadores solicitam a tramitação em regime de urgência especial ao projeto de lei complementar 01/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização de imóveis urbanos existentes e com dimensões abaixo do mínimo fixado por lei municipal, seja residencial ou comercial, e dá outras providências. Requerimento número 6, de 3 de fevereiro de 2020. Está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Temos agora o requerimento 07, que discute a possibilidade de tramitação da matéria em regime de urgência especial ao projeto de lei de autoria do Legislativo número 01/2020, de autoria do vereador Mário Cazu Fidioca, que dispõe sobre a implantação de ação de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas, pré-escolas e creches da rede pública municipal de ensino e dá outras providências. Requerimento número 7, de 3 de fevereiro de 2020. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantam. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Confirmada a possibilidade de inclusão dos projetos, vamos, portanto, a eles. O primeiro deles é o projeto de lei complementar 01/2020, de 31 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre a regularização de imóveis urbanos existentes e com dimensões abaixo do mínimo fixado por lei, seja residencial ou comercial, e dá outras providências. Trata-se de um projeto de lei complementar, portanto, para
possível, a tramitação em urgência especial, conforme já aprovado no requerimento, nós deveremos ter observado 2 turnos de votação, maioria absoluta, votação nominal. E esses projetos têm o parecer favorável das 3 comissões permanentes habilitadas pelo regimento: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação, Assistência Social. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2020, de 31 de janeiro de 2020. O projeto está em primeira discussão. Está em primeira discussão. O projeto está em primeira votação. Nominal. Antônio Carlos, favorável ou contrário? Favorável. Fernando de Araújo, favorável ou contrário? Favorável. Francisca Lopes, favorável ou contrário? Favorável. Glaucia Regina, favorável ou contrário? Favorável. Jesus Aparecido, favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente. João Paulo Galo, favorável ou contrário? Favorável. José Rodrigues, favorável ou contrário? Favorável. Mário Cazu, favorável ou contrário? Favorável. Rodrigo Tabura, favorável ou contrário? Favorável. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Na sequência, temos o projeto de lei 01/2020, de 27 de janeiro de 2020, dispondo sobre a implantação de ação de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas, pré-escolas e creches municipais. Referente, é claro, à rede pública municipal de ensino e da outras providências. Por tratar-se de projeto de lei ordinário, nós temos a urgência especial já aprovada, turno único, maioria simples, votação simbólica, e esse projeto recebeu o parecer de 3 comissões permanentes: Justiça, Finanças e Saúde. Projeto de Lei número 1 de 2020, de 27 de janeiro de 2020. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa, aos presentes, e boa noite. Senhor presidente, por ser portador desta doença, que é o diabetes, que incomoda o ser humano e que tem uma crescente na população brasileira. Por este motivo, eu apresento este projeto e convido aos senhores vereadores, meus nobres colegas, a me acompanharem neste projeto. O diabetes é uma doença crônica incurável que necessita de tratamento e controle adequado, sem o que podem ocorrer sérios danos à saúde, mesmo porque é uma doença silenciosa. Se você demorar a detectar ela vai prejudicando os seus órgãos, né? E nesse sentido, a preocupação com as crianças, né? O tratamento requer restrições na alimentação do paciente, em alguns casos o uso de medicamentos. A doença atinge não só adultos, mas também crianças e adolescentes, grande parte das quais está matriculada na rede pública de ensino. Por esse motivo, eu coloquei esse projeto para que seja votado e espero que seja aprovado, para que nós possamos ter aí para o futuro seres humanos com mais saúde, né, com a prevenção, desde pequeno aprender a se prevenir dessa doença que é triste,
porque tudo aquilo que é bom, que é gostoso, você não pode ingerir. Eu sei porque eu passo por isso, e é por isso que eu conclamo a vocês, vereadores, que me acompanhem nesse projeto. Muito obrigado, senhor vereador. O projeto ainda está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Quero parabenizar o vereador Mário pelo projeto. Igual ele mesmo já citou aqui, ele tem esse probleminha que tem que ser acompanhado diariamente. A pessoa precisa passar por um regime severo, né, Mário? E é complicado. E, infelizmente, com a era digital que estamos vivendo, né, as crianças hoje, o brinquedo delas, a diversão, para nós que somos mais antigos um pouco, era jogar uma bola, correr, andar de bicicleta. Hoje ficaram muito presos à internet, a tablet, ao computador. Isso porque eu tenho um exemplo em casa que fica ali com a cara colada no celular e no tablet o dia inteiro. E a diabetes é uma situação muito preocupante, muito preocupante. A crise de diabetes, eu já vi alguns fatos aqui na nossa cidade. Tinha um garoto que tinha uma diabetes altíssima, 500, 600, chegava a 1000. As crises dele era terrível, tinha que sair correndo. E é muito importante esse acompanhamento, né? Já que temos um setor de saúde grande, amplo, né? Esse acompanhamento é muito importante, porque na verdade não é todos que têm tempo e poder aquisitivo e conseguem levar os filhos para fazer um exame de glicemia, um exame de sangue que acho que todos nós deveríamos saber. E talvez quando a gente consegue ir ou consegue levar, a gente é surpreendido, né? Então, um belo projeto, parabéns, Mário, que teve esse incentivo baseado na sua própria história de vida, mas isso é muito importante. Igual o vereador João Paulo disse há pouco, né? Usando palavras bonitas novamente aí. Então, a gente tem que sempre lembrar de Deus e fazer a nossa parte, que é se cuidar também, cuidar das nossas crianças, que é o nosso futuro. Parabéns. O projeto ainda está em discussão. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Senhor presidente, antes do encerramento da ordem do dia, nós temos a informar que continua à disposição dos senhores vereadores a apreciação de contas da Prefeitura Municipal de Riolândia, exercício 2017. Esta matéria foi remetida pelo Tribunal de Contas e feito o protocolo no dia 6 de dezembro. Naturalmente, tivemos um recesso, 15 dias suspenso a tramitação. O projeto ficou inicialmente à disposição dos vereadores por 10 dias e atualmente encontra-se sob as ordens da Comissão de Finanças e Orçamento. Queremos lembrar que o prazo máximo para a Câmara julgar as contas, 90 dias. E naturalmente nós pedimos, principalmente aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento, todo cuidado no sentido de finalizar os seus trabalhos, até porque em breve teremos que colocar preferencialmente na pauta a votação dessa matéria. Para a ordem do dia, na sessão ordinária, é o que há, senhor presidente. Terminadas as matérias para a fase da ordem do dia, passamos para a hora da tribuna. Havendo 2 inscritos, terá um sorteio. Convido para fazer o uso da palavra livre o vereador Mário Casulo. Senhor presidente, quero aqui hoje deixar os meus agradecimentos em nome da bancada do PSDB, do PV e do PHS
ao deputado Carlão Pignatari. As emendas parlamentares são um importante instrumento para a melhoria das condições de vida em cidades com orçamento reduzido. Permitir que deputados decidem diretamente o destino da parte dos recursos do Estado é uma forma de equalizar a aplicação do dinheiro público. Por trás das emendas parlamentares está a concepção de que deputados conhecem melhor as necessidades de seus redutos do que o governo estadual. Os recursos distribuídos por este método atingem pequenos municípios, muitas vezes invisíveis aos olhos da máquina do Estado. Na elaboração do orçamento dos parlamentares, especificam o destino desses recursos. O deputado estadual Carlão Pignatari, atendendo a nossas reivindicações, destinou R$250 mil para aquisição de um micro-ônibus para transporte de pacientes. Destinou R$150 mil para aquisição de uma van para transporte de pacientes. E destinou para aquisição de equipamentos para o centro de saúde, totalizando uma expressiva soma de R$500 mil. Dada a escassez de recursos, é difícil a missão de um parlamentar estadual, pois a necessidade que se acumula em todo o Estado, mas não se pode contar com um orçamento farto à sua disposição para atender suas bases. Assim sendo, torna-se imperioso demonstrar gratidão àqueles que nos estendem a mão. Criar laços, vínculos realmente fortes como deputado. Faz-se necessário honrar os compromissos e demonstrar a gratidão. Por isso, venho a público agradecer ao deputado estadual Carlão Pignatari, que nos estendeu sua mão amiga desde sempre, colocando-se como nosso parceiro de primeira hora. Senhor, você tem uma parte que o senhor estiver terminando? Pois não. Muito bem lembrado, o vereador Mário, que até conversando um dia com a vereadora Gláucia, foi colocado em dúvida se esse recurso viria por se tratar de uma solicitação dos vereadores, dos 4 vereadores da oposição, a Francisca, a Gláucia, o Mário, minha, mas indiferente de qualquer pretexto ou lado político, foi demonstrado que o deputado Carlão e essa bancada se preocupa com o nosso município. Mais uma vez o deputado, pelas mãos do vereador Mário, que levou a documentação para o prefeito assinar, que esteve lá presente, demonstra o carinho, o respeito que ele tem por nossa cidade, não só trazendo emendas, mas como gerando empregos também com a sua empresa aqui, e muito bem lembrado o vereador Mário de trazer a essa sessão uma pauta tão importante. Obrigado, vereador. Poder, em nome da população de Riolândia, agradecer-lhe por sua generosidade é um orgulho. Ter um representante da sua envergadura na Assembleia de São Paulo é uma honra para todos os riolandenses. Quero lembrar também que nesses 3 últimos anos, o deputado Carlão brigou para destinar para a Riolândia mais de R$2 milhões, contando com o MIT, só o MIT é 1.557 mil, mais 180 mil para a Santa Casa de Riolândia e mais esses 500 mil. Então, é de coração o nosso agradecimento a este arrojado político da nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Antônio Carlos para o uso da tribuna livre. Eu dispenso o uso da palavra, senhor presidente. Não havendo mais vereadores inscritos para a hora da tribuna e não havendo mais nada para tratar-se, agradeço a presença de todos vocês. Em nome de Deus, dou por encerrado. Vai começar o
Começar outra? Não, começar outra logo depois. Desculpa, vereadores, antes do encerramento dessa sessão, quero fazer aqui uma convocação extraordinária a ser realizada após o encerramento dessa sessão ordinária, para apreciação em segunda discussão e segunda votação do seguinte projeto de lei, número 1 de 2020, de procedência do Executivo. Não havendo mais vereador inscrito para a hora da tribuna e não havendo mais nada a tratar-se, agradeço a presença de todos vocês e, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão, sendo precisamente 20 horas e 39 minutos.